Mario é fantástico e nada realista, porque não existem cogumelos falantes e tartarugas do mal no mundo real. Mas já parou pra pensar como seria se os personagens desse universo existissem de verdade? Bowser. Agora as coisas vão ficar um pouco estranhas e meio assustadoras, porque vamos falar do Bowser, o arqui-inimigo do Mario e o maior vilão de toda essa franquia. Já vamos te adiantando que, se existisse de verdade, Bowser seria um monstro ainda mais assustador do que já é normalmente. Joshua Dunlop, Rafael Ayala e outros artistas fizeram suas próprias artes imaginando a versão real do Bowser e de alguns outros personagens que iremos mostrar mais pra frente. E dá pra ver que Super Mario Galaxy poderia ser um filme de terror caso fosse realista. No entanto, o filme live action de Super Mario dos anos 90 também trouxe uma versão ainda mais realista do Bowser, com ele tendo uma aparência humana, assim como o Toad. Aqui, o Bowser parece mais um empresário maligno do que um conquistador de reinos. Sinceramente, essa versão dele é meio estranha, mas é fácil pensar nele sendo assim caso fosse mais humano do que monstro. O que acha? Você ainda tem muito tempo para pensar nisso, porque vamos te mostrar todos os 12 personagens de Super Mario Galaxy, o filme, na vida real. Você sabe o que está começando. É mais um Super Team Vídeos. Peach. Uma das primeiras personagens que passa pela nossa cabeça quando pensamos em versões realistas é a Princesa Peach, a líder e heroína do Reino do Cogumelo. Felizmente, é até fácil imaginar como ela poderia ser caso existisse de verdade, principalmente porque ela é dublada por Anya Taylor-Joy no idioma original, uma atriz que se parece muito com Peach e que já se vestiu como ela. Então, podemos dizer que Peach seria exatamente igual à sua dubladora. Na verdade, se a Nintendo algum dia fizer um filme em live action do Mario, seria bem legal se Anya Taylor-Joy realmente interpretasse Peach, da mesma forma que The Rock Dwayne Johnson vai interpretar o Maui no live action de Moana, após ter dublado o personagem nas animações. E aí, você também acharia isso muito legal de se ver, ou preferiria que Peach fosse interpretada por outra atriz em um possível live action? Toad. O Reino do Cogumelo é povoado por Toads, pessoas cogumelo muito fofas, e o mais famoso deles é o braço direito da Princesa Peach, que também é chamado de Toad. Ele é um dos personagens mais engraçados e fofos desse reino, mas essa fofura toda sumiria se ele existisse no mundo real, porque aí Toad se tornaria um monstrinho meio assustador. Ao menos é isso que pensamos com base nessa arte que tentou imaginar o Toad no mundo real. Mas, se a gente fosse seguir um caminho ainda mais realista, poderíamos considerar que o Toad do mundo real seria igual à sua versão do filme live action do Super Mario lançado em 1993, onde Toad tem uma aparência humana e é um cara meio pateta. E aí, qual versão é melhor? Mario. O Mario é outro que, assim como Peach, facilmente podemos imaginar existindo na vida real. Afinal, ele é apenas um cara gordinho e bigodudo. Se você fizer um pai de família qualquer vestir um macacão vermelho, nós teremos um Mario real. Mas nem precisamos fazer isso, porque já existem versões em live action do Encanador que são bem fiéis, pelo menos visualmente falando. Um deles é a versão do filme de 1993, interpretada por Bob Hoskins. O longa não é nada fiel à história dos games, mas o Mario parece ter saído direto dos jogos, e isso é incrível. Outro live action aparece em The Super Mario Bros. Super Show. Os episódios desse programa eram divididos em desenhos animados e em esquetes com atores reais, onde temos um Mario hilário, interpretado por Lou Albano, que trabalha como encanador em Brooklyn ao lado de seu irmão Luigi. Só por curiosidade, quem faz a voz do Mario em inglês nos filmes da Illumination é o ator Chris Pratt. Ele não parece tanto assim com o Mario, mas alguns fãs já imaginaram como seria se o ator fizesse o papel do encanador em um possível live action, e é meio engraçado imaginar isso. E aí? Qual dessas versões do Mario você prefere? Comente aqui embaixo. #VidaReal junto de sua resposta. Luigi. Óbvio que, se a gente falou do Mario, também temos que falar do Luigi. Ele sempre vem de brinde. E, para nossa alegria, Luigi também tem versões em live action que podemos usar como base para imaginar sua versão real. Uma delas também vem das esquetes com atores reais de The Super Mario Bros. Super Show, onde o personagem é interpretado por Danny Wells. E esse é outro caso em que o ator ficou muito parecido com o personagem, talvez mais do que o Mario dessa série.
Agora, quando vamos falar do filme live action de 1993, a história muda. Nós também temos um Luigi aqui, interpretado por John Leguizamo, mas ele não é tão parecido assim com o irmão do Mario, não tendo um bigode e sendo bem mais jovem que o encanador. Por isso, podemos continuar imaginando o Luigi do seriado na hora de pensar em como o personagem seria se existisse na vida real. Yoshi. Yoshi, o dinossauro do Mario, é tão diferente que é muito difícil imaginá-lo existindo de verdade. Mas isso não impede os artistas de criarem suas versões realistas do personagem. Assim como os outros monstros de Super Mario, ele também é meio esquisito quando trazido para o mundo real. Mas temos que concordar que esse Yoshi ao menos continua sendo mais fofo que o Bowser. O filme dos anos 90 também apresentou sua própria versão realista do Yoshi, em que eles focam bastante no fato de ele ser um pequeno dinossauro, algo que muita gente acaba esquecendo por conta da aparência cartunesca dele. Será que o bebê T-Rex que aparece em Super Mario Galaxy é uma referência a essa versão do Yoshi? Inclusive, levando em conta que o Toad e o Bowser desse filme ganharam aparências humanas, é impressionante que o Yoshi não tenha sido transformado em um cachorro, né? É sempre bom a gente comemorar as pequenas vitórias enquanto ainda podemos. Rosalina. A princesa Rosalina roubou os holofotes de Super Mario Galaxy, então seria injusto não falar dela aqui, principalmente porque o caso dela é muito parecido com o da princesa Peach. Afinal, no idioma original, Rosalina também é dublada por uma atriz muito parecida com ela, a Brie Larson, que por acaso já interpretou a Capitã Marvel, outra loira com poderes cósmicos. Por causa das semelhanças físicas, também é fácil imaginar a Brie Larson interpretando a Rosalina em um live action. Só seria necessário colocá-la em um vestido azul e deixá-la com a franja icônica da princesa espacial. Mas também existem outros exemplos de como Rosalina seria se vivesse no nosso universo, como os cosplays feitos por fãs. Não são visuais oficiais, mas é fácil imaginar ela tendo uma aparência parecida caso realmente existisse. Mas nossa curiosidade só será saciada quando Rosalina e Peach finalmente ganharem versões interpretadas fisicamente por atrizes reais, seja em um filme live action de Super Mario ou em algum programa. Bowser Jr. Outro personagem incrível introduzido em Super Mario Galaxy, o filme, foi o Bowser Jr., que acabou se tornando uma ameaça maior que seu próprio pai. Felizmente, ele não seria tão assustador quanto o Bowser caso existisse na vida real. Isso se a gente usar como base a arte feita pelo artista Raf Grassetti, imaginando a versão realista do Príncipe dos Koopas. Acha que ele realmente seria assim? Ou acredita que sua aparência acabaria sendo mais assustadora, igual a de seu pai? Na nossa opinião, faz sentido imaginá-lo com essa aparência, já que ele é muito jovem e ainda está destinado a se tornar um monstro assustador quando crescer. E se você ainda não é inscrito, já sabe o que fazer. Clica aí e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Daisy. A princesa Daisy ainda não se encontrou com Mario e Luigi nos filmes da Illumination, mas isso é apenas questão de tempo, já que ela apareceu no pós-créditos de Super Mario Galaxy, e com certeza será uma personagem de destaque no próximo filme dos nossos encanadores favoritos. E, ao contrário das outras princesas, ela já teve uma versão em live action, então não vai ser tão difícil imaginá-la na vida real. Essa versão vem do filme de 1993, de onde saíram várias outras versões realistas que citamos até o momento. Aqui, a Daisy foi interpretada por Samantha Mathis, e até lembra um pouco a personagem. O problema é que essa versão da Daisy é loira e não se veste como uma princesa, até porque ela nem sabia que era uma princesa na maior parte do filme, então não a vemos com seu clássico vestido amarelo. Por conta dessas diferenças, os cosplays da Daisy feitos por fãs da personagem acabam sendo a melhor forma de imaginar uma versão real da personagem. Donkey Kong. Apesar de não ser um personagem da franquia Super Mario, o Donkey Kong teve bastante destaque no filme de 2023 e também apareceu um pouco em Super Mario Galaxy, então vale a pena falar de como ele seria na vida real, principalmente porque o caso dele é mais engraçado. Como o Donkey Kong tem a mesma aparência de um gorila comum, ele seria igual a um gorila comum, só que com uma gravata vermelha. Não tem muito o que alterar em seu visual, então ele é um dos poucos personagens não humanos que, ao invés de ficarem mais assustadores no mundo real, ficam apenas mais engraçadinhos. Imagine ver um gorila de gravata correndo pelas ruas e arremessando barris em monstros do mal. É difícil pensar nisso sem acabar dando risada. Mas, vamos ser sinceros, essa situação seria tão bizarra
bizarra que a maioria de nós ficaria paralisada de choque. Koopas. Os servos do Bowser também merecem ser citados, porque imagine só como seria ver tartarugas enormes e monstruosas na sua frente. Os Koopas definitivamente não seriam bonitos de se ver no mundo real, assim como o próprio Bowser. Eles seriam verdadeiros monstros, o que podemos ver em várias artes realistas desses monstrinhos feitas por fãs da franquia. Se você fosse o Mario, teria coragem de lutar contra esses monstrinhos, mesmo com eles tendo essas aparências? Goomba. Além dos Koopas, o Bowser também tem outro grupo de servos bem fiéis, os Goombas, e a versão da vida real deles tem o potencial de ser ainda mais assustadora que a dos Koopas. Afinal, os Koopas ao menos são baseados em tartarugas, enquanto os Goombas sempre tiveram um visual mais bizarro, que fica ainda pior quando pensamos neles como animais de verdade. E como se não pudesse piorar, ainda tem a versão dos Goombas que aparece no live action de 1993. E não, eles não foram transformados em humanos aqui como Toad e Bowser. Na verdade, eles se tornaram algo muito, muito pior. Aqui, os Goombas são homens enormes com cabecinhas pequenas que fazem referência ao visual clássico deles. É uma aparência totalmente medonha que ninguém nunca imaginaria por conta própria. Será que eles seriam mesmo desse jeito na vida real? Ou seriam mais parecidos com as artes que os fãs fazem e postam na internet? O engraçado é que as artes realistas são bem assustadoras e podem causar uns pesadelos, mas são menos traumáticas que a aparência dos Goombas neste filme. Falta pouco, mas até lá você pode continuar com a gente. Tem 2 vídeos super divertidos esperando por você. Valeu e até a próxima!